Estilo audacioso e inovador, romance escrito por Machado de Assis, desenvolvido a princípio em folhetim na Revista Brasileira, de março a dezembro de 1880, para no ano seguinte ser publicado como livro pela então Tipografia Nacional. Machado de Assis adota a forma livre de Laurence Sterne. Memórias Póstumas de Brás Cubas rompe com a tradição na literatura, que segue a narrativa com começo, meio e fim bem delimitados, e inova com uma narrativa fragmentária e incompleta que pede o tempo todo a participação do leitor na construção do sentido da história. Na obra, Machado de Assis retrata o Rio de Janeiro da sua época, com pessimismo, ironia e indiferença, um dos fatores que fez a crítica considerá-la a iniciadora do realismo no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas retrata a escravidão, as classes sociais, o cientificismo e o positivismo da época, chegando a criar uma nova filosofia, o humanitismo, uma sátira à lei do mais forte. A crítica escreve que, com esse romance, Machado de Assis precedeu características estéticas do modernismo e do realismo mágico. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerada também a primeira narrativa fantástica da literatura brasileira. Após 149 anos de sua publicação original, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas ainda tem recebido inúmeros estudos e interpretações, adaptações para diversas mídias e também traduções para outras línguas. Enredo. Dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. No segundo capítulo, ao leitor, o próprio narrador explica o estilo de seu livro, enquanto no capítulo seguinte, Óbito do autor, começa realmente a narrativa das memórias. O defunto autor explica seus funerais e a causa da morte, uma pneumonia contraída enquanto trabalhava no projeto que livraria a humanidade da hipocondria. E que projeto revolucionário seria esse? A produção do emplastro Brás Cubas. Para Brás Cubas, a grande doença da humanidade é a hipocondria, um estado de depressão doentia, um estado de desânimo e profundo tédio, o estado que ele mesmo, Brás Cubas, apresentava durante toda a vida. Depois de fracassar na tentativa de ser ministro de Estado, de ter um jornal de oposição criado por ele também fracassar como homem, pois nunca se casou e constituiu família. Tem em mente a última obsessão, o emplastro que lhe garantiria a glória entre os homens. No capítulo 7º, O Delírio, narra os momentos finais antes da morte. Há estudiosos da obra de Machado de Assis que relacionam este momento da narrativa, o delírio, a crise de nervos que precede a morte de Brás Cubas, em que ele convulsiona, treme, delira, arde em febre, relaciona esse momento às constantes crises de epilepsia que o próprio Machado de Assis sofria e que se agravaram nos últimos anos de sua vida. Outro ponto de coincidência entre a vida e a obra do autor. Isso é interessante. No capítulo 9, Transição, começam as memórias propriamente ditas. Brás Cubas começa revendo a própria infância de menino rico e endiabrado. Desde cedo já demonstrava uma índole perversa e caprichosa, batendo nas escravas
quando não era atendido em algum querer, ou fazendo de cavalinho Prudêncio, menino negro, filho de escravo. Aos 17 anos, Brás Cubas apaixona-se por Marcela, amiga de rapazes e de dinheiro, uma prostituta de luxo, que o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Esta quase acabou com a fortuna da família. Bento Cubas, o pai de Brás Cubas, decide enviá-lo a Coimbra para estudar direito. Lá, ele vive na boêmia, ou seja, na vida desregrada e louca de prazeres e gastança. Com a morte da mãe, retorna ao Rio de Janeiro. Depois de namorar, Eugênia, aleijada de uma das pernas desde o nascimento, filha de uma amiga pobre da família, Dona Eusébia, o pai planeja induzi-lo na política através do casamento e promove o relacionamento do filho com Virgília, filha do conselheiro Dutra, que é a padrinha do genro. No entanto, Virgília prefere casar-se com Lobo Neves, também candidato à carreira política. Tempos depois, reencontra Virgília e vive com ela uma relação de adultério. Esta é engravida, mas a criança morre antes de nascer. Encontra Quincas Borba, amigo de infância, que agora está mendigo e filósofo. Este lhe apresenta a filosofia do humanitismo. Perseguindo a celebridade ou procurando uma vida menos tediosa, Brás Cubas torna-se deputado, enquanto Lobo Neves é nomeado presidente de uma província no norte e parte com Virgínia para lá. O romance entre ela e Brás Cubas chega ao fim. Sabina, a irmã de Brás Cubas, arranja-lhe uma noiva, a Nhá Loló, sobrinha de Cutrim, seu marido, moça de 19 anos. Contudo, ela morre de febre amarela e Brás Cubas torna-se definitivamente um solteirão. A solidão está sempre presente em personagens protagonistas masculinas de Machado de Assis. Brás Cubas nunca conseguiu um casamento feliz. Bento Santiago, o Bentinho, de Dom Casmurro, também passou seus últimos anos de vida solteiro, sozinho e melancólico. Machado de Assis também morreu sozinho. Sua esposa falecera 4 anos antes dele. Será coincidência? Reflita. A vida imita a arte e a arte imita a vida? Brás Cubas tenta ser ministro e fracassa. Funda um jornal de oposição e fracassa. Morre Lobo Neves. Marcela, Dona Plácida, a velha que encoberta o adultério dele e de Virgília por 5 contos de réis. Quincas Borba começa os primeiros sinais de demência e morre logo depois. Morre por último Brás Cubas, aos 64 anos de idade. Machado de Assis morreu aos 69 anos de idade. Mais semelhanças entre a vida e a obra do autor. Brás morre e decide contar a história de sua vida de trás para frente e escreve assim nas últimas linhas do último capítulo. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Aqui ele reflete que não conseguiu o que quis, contudo era rico,
nunca precisou trabalhar. E implicitamente está a futilidade de sua vida, sem projetos que realmente promovessem algum tipo de bem a ele ou a outrem. Continua ele: mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. A mesma indiferença e egoísmo de Bento Santiago diante da morte de sua tia Dona Firmina e de seu fiel companheiro José Dias, o Agregado. Sobre Bento Santiago e o livro Dom Casmurro, farei um outro vídeo em breve. Continuando a fala final de Brás Cubas, ele diz: somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ao todo, no capítulo das negativas, ele utilizou 11 vezes a palavra não. Machado de Assis também não deixou filhos. A crítica sobre a obra. Há na alma deste livro, por mais risonho que pareça, um sentimento amargo e áspero. Este livro foi também um divisor de águas na própria obra de Machado de Assis, aquele que iniciou a sua fase madura e, ironicamente, desencantada da vida e do homem. O gênero é realista, por criticar com ironia e pessimismo as condições da época. O que significa a ironia em Machado de Assis? A ironia, eu repito, é vista como uma forma de revolta pela vida, usada por Machado de Assis para fazer rir diante de certos absurdos da vida urbana e da vida moral das personagens. A obra ainda traz resíduos românticos, presentes nos romances, nas paixões e nos amores de Brás Cubas. Ainda que o sonho de relações e casamentos perfeitos e a tensão entre o bem e o mal, o herói e o vilão, situações tão comuns no romantismo, essas situações não aconteçam aqui. Elas não existem nesta obra. As personagens agem calculadamente, por puro interesse, na obtenção de status social, na busca por ascensão através do casamento, como na passagem em que o pai de Brás Cubas, Bento Cubas, quer que ele se case com Virgínia do Coelheiro Dutra, político influente. Machado de Assis não segue o determinismo rígido do realismo-naturalismo, pois não procura causas muito explícitas ou claras para explicar as ações e pensamentos das personagens. A estrutura fragmentária e não linear da história, ou seja, sem enredo com começo, meio e fim bem delimitados, nesta obra, por exemplo, o começo é pelo fim da vida de Brás Cubas. Ainda há o gosto pelo subentendido e por alusões, ou seja, alusões são referências implícitas. A postura metalinguística de quem escreve e se vê escrevendo, o uso da fantasia, são características marcantes dessa obra e que a inova e inaugura como criadora de uma estética, um estilo próprio,
o estilo de Machado de Assis. Machado de Assis utilizava uma linguagem objetiva, direta, sem excessos de palavras para florir, ou seja, embelezar as descrições ou sentimentos. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é sem vocabulário difícil e as dificuldades que existem é pelo fato de a linguagem pertencer a outra época e muitas palavras terem caído em desuso. O livro é marcado pela intertextualidade e ironias. O efeito de sentido da ironia na linguagem machadiana já foi explicado linhas atrás. Mas a intertextualidade, o que vem a ser? Machado de Assis faz uso de citações de grandes autores da literatura europeia. Ele chega a mencionar que sua obra segue linhas traçadas por autores como Laurence Sterne, Xavier de Mestre e Stendhal. Na maioria dos casos, essas referências são implícitas e só podem ser percebidas por leitores familiarizados com esses autores e suas obras. Por isso, se diz que a linguagem de Machado de Assis é culta, porque ele faz uso da vasta cultura que tinha ao conhecer tantos autores renomados e suas obras. Leitura de trecho do capítulo Ao Leitor. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio, dessa união. Acresce que a gente grave, a gente séria, achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola, de compreensão idiota, não achará nele o romance usual, o romance comum, o romance romântico. Ei-lo aí, fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda quero e espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. Prólogo é o mesmo que introdução de um livro. O melhor prólogo é o que contém menos coisas. Consequentemente, equivale a, por consequência, portanto, evito contar o processo extraordinário que entreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus.